Olá meninas, tudo bem? Hoje eu vou fazer um vídeo de cara limpa, porque hoje eu não tô afim de passar maquiagem. Meninas, hoje eu vou falar de um tema bem estreito. Isso aqui vai mexer lá nas estruturas. O assunto de hoje é a irmã que tirou a virgindade do próprio irmão mais novo. Aí você tá louca, não é verdade? Só que esse assunto que a gente não gosta de mexer. Fica tudo lá escondido debaixo do tapete, né, minha filha? Pois é, mas chegou a hora de começar a mexer na sujeira que tem atrapalhado a vida de pessoas como você ou de alguém que está à sua volta, porque foi você que fez. Thaís, eu nunca fiz isso com meus irmãos, glória a Deus pela sua vida, mas já teve uma que fez. Dentre essa, talvez várias, né? Talvez eu só tive acesso a esse caso. Mas eu já tive caso também que o irmão queria namorar a irmã. A irmã, na época, estudava comigo, quando criança, adolescente. E ela chegou falando, meu irmão me agarrou, falou bem assim que queria namorar comigo. Ele parece que é doido. Mas isso, infelizmente, aconteceu. E se nós não soubermos o que fazer a partir de agora, vai continuar acontecendo. Thaís, eu fiz isso com minha irmã, eu fiz isso com meu irmão e agora eu não sei o que fazer. Então agora você vai falar diante de Deus o que você fez, exatamente como você fez. Sabe? Você sabe falar com Deus? Não, então. Você vai falar nos detalhes o que você fez. Tais, mas eu não tenho coragem, então você vai precisar ter coragem. Você vai entrar pro seu quarto sozinho, sozinho e vai começar a falar com Deus os podres que você fez. Seja com o irmão, ou seja com outra pessoa, outra criança. Mas é necessário falar desse problema. Porque enquanto você não fala, isso te corrói e isso te traz prejuízos na sua vida. Thaís, mas como é que eu vou fazer isso? Você vai entrar pro seu quarto, vai falar com Deus. Pai, eu tenho que te falar uma coisa. Quando eu era pequeno, quando eu era mais jovem, eu fiz isso com a pessoa, da minha irmã ou do meu irmão. E eu descobri que isso era um pecado que eu cometi e eu preciso pedir perdão pro Senhor. Melhor ainda, tá? Depois de pedir perdão pro Papai do Céu, se arrepender de coração e não fazer isso com mais ninguém, você vai precisar talvez falar com a pessoa, pedir perdão para ela. Eu conheci outro caso onde, gente, eu chego e tô assim, sufocada, porque é um assunto. Ai, Jesus, ajuda nós, que mexe nas estruturas. Então, quando você estiver sentindo, entenda que eu já senti isso com você. Eu atendi uma pessoa, uma mulher, e ela tem muitos problemas em questão do relacionamento dentro do casamento. Quando eu comecei a atender ela, eu já tinha percebido que ela tinha sido abusada. Só que esse assunto eu não falo com a pessoa normalmente. Eu espero ela me falar, porque quando ela me fala, quando você fala do abuso que você sofreu, talvez pelo seu irmão ou pela sua irmã, você consegue curar essa ferida que está aberta dentro de você. Thaís, mas eu não sinto raiva dele ou dela. Então, mas a ferida ainda existe, porque foi roubado de você a sua pureza. E aí você precisa falar do problema. Por que é um problema? Como que você sabe, Thaís, que é um problema? Porque você nunca conseguiu falar com ninguém. Quando você não consegue falar de um assunto, é porque esse assunto é um problema para você, que você não quer mexer, você não quer resolver. Por que você não quer? Não, porque você não vê que tem estrutura para isso. E aí você fica tentando se esconder dessa questão. E não pode. Por que não pode? Porque isso te traz prejuízo. Volta lá na cliente. E aí eu fui trabalhando essa cliente, passou-se 4 anos ela comigo. E um dia ela conseguiu falar. Eu falei com ela assim, hoje você vai precisar de falar o que você precisa falar. Tá, você é psicólogo? Não, eu sou design de sobrancelha. Aí Deus faz eu fazer o que tem que fazer, né? E aí ela falou.
chorando em prantos. Thaís, eu fui abusada quando eu tinha 8 anos pelo meu irmão. No dia eu corri, fui para casa da vizinha. E aí, quando minha mãe chegou, eu voltei para casa. Mas isso não foi falado com ninguém. Ela tem raiva do irmão hoje? Não tem raiva, mas tem ressentimentos que precisam ser liberados gradativamente. Thaís, se eu falar eu vou ser curada de hoje para amanhã, Deus é Deus, pode fazer todas as coisas. Mas eu entendo que mesmo no momento de cura, dói, né? Para você mexer numa ferida aberta, você tem que ir limpando todo dia até ela cicatrizar. E Deus usa esse mesmo processo na nossa alma. Ele vai gradativamente trazendo cura à nossa alma para que a gente não venha sentir tanta dor, porque dói, mas vai ser gradativo. E o melhor de tudo é quando você passa por esse processo de cura, no final disso você consegue ajudar outras pessoas. Hoje o vídeo é: você foi abusado pelo seu irmão ou pela sua irmã? Porque menina abusa de menina também. É necessário isso, ser falado disso. Que às vezes eles eram pequenas, brincavam de namoradinho e tem vergonha de falar do assunto. Se tem vergonha é porque tem pecado escondido, que é um problema. Você, quando passou pelo processo do abuso, você era uma criança. Então você não foi cúmplice. Tira isso da sua cabeça. Você foi abusada, você foi uma pessoa que foi abusada por outra, então você é uma vítima. Thais, eu vou me vitimizar o resto da minha vida. Vou aproveitar o gancho que você está me falando. Não vem com essa conversa pro meu lado, tá? Porque chega um tempo que você precisa assumir sua responsabilidade e falar: um dia fizeram isso comigo, eu não tinha consciência que isso era errado e eu fui participante disso. Deus, entra pro seu quarto também, fecha sua porta e fala com o Papai do Céu: eu não sabia, Pai, que isso era errado porque eu era uma criança, eu não tinha maturidade para compreender como eu tenho hoje. Mas hoje eu quero entregar diante do Senhor esse tipo de coisa que eu participei, porque eu era uma criança. Hoje adulto não faria, mas lá atrás eu fiz. Participei, mesmo que inconscientemente eu gostei, mas eu não sabia que aquilo era ruim para mim. E isso, vou falar para vocês, essa mulher abusada, ela, pelo irmão, porque nós vamos falar de abuso do pai, abuso do tio, abuso do avô. Essa mulher, ela trouxe problemas pro casamento dela. Ela não conseguia ter estrutura emocional porque ela casou como se fosse virgem. E ela nunca conseguiu falar do assunto com o marido e nem com ninguém. E ela ficou de 8 anos de idade até os 40 para falar do assunto. E seja livre em Cristo Jesus. Você só vai ser livre quando você conseguir falar dessa questão que está te prendendo, que Deus te fez para ser livre nele. Você precisa de pedir ajuda: Pai, me ajuda a conseguir falar disso com o Senhor. Às vezes você não vai conseguir falar fácil como eu estou falando. Foi um processo na minha vida e um dia eu vou contar para vocês. Mas você vai precisar falar. E se você não conseguir, você vai pedir ajuda a Deus para você conseguir falar com Ele sobre o assunto. Entendeu? E aí você vai perdoar essa pessoa. Por que, Thaís, que eu tenho que perdoar quem me fez mal? Eu tento pensar assim: se essa pessoa te fez mal, é porque alguém lá atrás fez mal com ela. E ela só deu continuidade no mal que fizeram com ela. Pensa assim, que você vai ter um olhar de misericórdia. Você não vai estar passando a mão na cabeça, mas você vai estar olhando para a pessoa com o olhar que Deus olha. Porque quando Cristo morreu na cruz, Ele morreu por essa pessoa e por você. E Ele não falou assim: eu não vou morrer aqui porque fulano vai abusar de cicrano. Ele não falou isso. Só que quando nós estamos longe da cruz, nós fazemos coisas que não agradam ao papai, porque a gente não busca na palavra dele como viver aqui. Então você vai pegar a passagenzinha de Mateus que fala assim: se você perdoar as ofensas que te fizeram, eu também vou perdoar as suas. Ah, Thaís, mas eu nunca abusei de ninguém. Mas você já fez bastante coisa errada pros outros.
Às vezes é só uma mentirinha. Diante de Deus, pecado não tem peso. É tudo pecado. Então você vai abrir a boca e vai falar: Pai, eu entendi que para eu ser perdoada por as minhas coisas erradas, que talvez eu fiz consciente, eu vou precisar perdoar a pessoa que também fez isso comigo. Então eu quero pedir perdão ao Senhor se eu fui participante em algum momento da minha vida sobre essa questão do abuso que eu sofri. E aí você vai falar: eu entendi que eu fui abusada, que eu fui participante, mas eu fui involuntariamente. Eu não tinha maturidade para determinar se isso era bom ou ruim para mim. Mas hoje eu entendo que isso não era bom. Então eu quero pedir perdão ao Senhor e quero perdoar essa pessoa, fulana de tal, que abusou de mim, que se porventura ela também tenha sido, que o Senhor leve ela ao arrependimento, que o Senhor tenha misericórdia da vida dela. Eu não quero ter vestígio de raiva e ódio de ninguém, para eu não carregar doença sobre a minha vida. Thaís, e sobre os meus filhos? Se você não começar a instruir seus filhos, a grande probabilidade de essa maldição passar para eles vai ser grande. Eu tenho os meus filhos, eles ficam sozinhos. Conversa com seus filhos, tá? É melhor você conversar do que você depois descobrir que um filho fez isso com a filha, ou a filha fez com o filho, ou as filhas fizeram, ou os filhos fizeram. Porque a internet ela tá escancarada a sexualidade. Se você não tiver escritura e você não buscar em Deus como conversar com seus filhos, orientar eles que eles não podem tocar um no outro porque eles são irmãos e que eles precisam respeitar, que o toque vem no casamento, mas é quando tiverem adultos, você pode passar por problemas. Então, você que é mãe, pai, senta com seus filhos e conversa sobre o sexo, tá? Dentro do casamento, para que você amanhã não venha ver a dor deles escancarada sem saber do abuso que eles sofreu ou que eles provocaram um ao outro, tá bom? Deus abençoe você, que Ele possa abrir o seu entendimento para aquilo que Ele quer. Compartilhe esse vídeo com as suas amigas, com os amigos, porque isso abrange não só a mulher, mas o homem também. Deixa seu like, curta, inscreva no canal, porque quanto mais pessoas têm inscrito, mais ferramentas eu vou poder disponibilizar para poder servir vocês, tá bom? Fica na paz, que o Senhor possa trazer paz ao seu coração, no seu espírito, na sua alma, que Ele venha trazer o refrigério e que a sua mente venha estar livre nele para tomar a decisão que você precisa tomar. E de última, perdoe, porque o perdão ele é libertador, tá bom? Fica na paz.